Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Xifeng ainda era um pouco incapaz de aceitar a transformação de Charlin. No entanto, Xifeng pode ser considerado sortudo por poder conhecer o suposto bibliotecário. De acordo com as informações que ele sabia, a bibliotecária da cidade da Folha Vermelha estava cheia de mistério e seu paradeiro era desconhecido. Xifeng nunca imaginou que a bibliotecária fosse a NPC feminina que participou de um assalto contra ele. Se Xifeng tivesse realmente começado uma briga com Charlin agora há pouco, as consequências seriam inimagináveis. O que significa brincar de porco para comer o tigre? Charlin era definitivamente uma veterana nessa área. Oficial divino era o avanço de nível 3 para um oráculo. No caso do espadachim, era chamado de Rei da Espada, enquanto entre esses dois estava o Mestre da Espada. Mesmo que um oficial divino estivesse apenas no nível 20, ela ainda poderia facilmente despachar um Lorde do nível 50. Talvez Charlin fosse o NPC mais poderoso de toda a cidade da Folha Vermelha. Você acredita em mim agora? Charlin riu de Xifeng. Todo o seu corpo irradiava um brilho dourado como se ela fosse a reencarnação da Mãe Maria. Já que você tem alguns assuntos a tratar comigo, vamos conversar sobre isso na biblioteca. O sistema soou. O jogador ativou a missão épica, A Escuridão Desce. Conteúdo desconhecido. Xifeng tropeçou repentinamente ao ouvir a notificação do sistema, quase caindo. Qual foi a razão para ele realmente desencadear esta missão épica? Darkness Descends foi a famosa busca épica do domínio de Deus. Pelas informações que ele coletou da internet e da Shadow, a dificuldade para completar esta missão épica era realmente inimaginável. Claro, as recompensas também foram inimaginavelmente abundantes. Na vida anterior de Xifeng, a pessoa que completou esta missão épica foi o Imperador Espiritual, extintor de fantasia. Ele era um personagem lendário entre os invocadores. Ele foi classificado globalmente entre os 20 melhores invocadores e os 500 melhores em todo o jogo durante o pico do domínio de Deus. Embora ele tenha sido classificado apenas entre os 500 primeiros no domínio de Deus, isso não deve ser menosprezado. O mundo inteiro tinha uma população total de 100 bilhões. Embora houvesse apenas 100 milhões de jogadores no domínio de Deus atualmente, esse número aumentaria para mais de 10 bilhões em um ano. Em 3 anos, o número de jogadores jogando o domínio de Deus ultrapassaria 30 bilhões. Sendo capaz de se classificar entre os 500 primeiros, o extintor de fantasia era definitivamente um especialista incrível. No entanto, o que fez Xifeng se sentir estranho foi o motivo pelo qual esta missão épica foi encontrada aqui. O local de partida do extintor de fantasia não era no Reino Estrela Lunar. Em vez disso, foi no Império do Dragão Negro, que ficava longe do Reino Estrela Lunar. O Império do Dragão Negro era muito mais poderoso que o Reino Estrela Lunar. Sua massa terrestre era 3 vezes maior que a dos Reinos Estrela Lunar. A competição entre jogadores e guildas era muito mais acirrada. Poderia ser uma recompensa por conseguir a primeira conclusão no modo infernal de uma masmorra. Xifeng adivinhou silenciosamente enquanto seguia Charlin. Ele sentiu que era uma grande possibilidade. Caso contrário, por que uma missão épica que deveria ser encontrada no Império do Dragão Negro seria encontrada aqui no Reino Estrela Lunar? Neste momento, a comunicação do sistema de Xifeng tocou. Xifeng deu uma olhada no interlocutor, descobrindo que era Neve Gentil entrando em contato com ele. Senhorita Neve, você tem negócios comigo? Vendo que você está logado, tenho algo para lhe contar. Neve Gentil falou em um tom muito indiferente. Ela era como gelo misterioso, imutável mesmo depois de 10.000 anos e não tinha interesse em nada. Estou precisando de dinheiro para comprar algo, então talvez precise de mais tempo para devolver as 15 pratas que devo a você. O mais tardar, irei devolvê-lo até o final de hoje. Tudo bem. Se você estiver realmente em apuros, amanhã também estará bem. Xifeng respondeu calmamente. Ele não prestou mais atenção às 15 moedas de prata que Neve Gentil lhe devia. Atualmente, ele tinha mais de uma moeda de ouro consigo e estava preocupado em como gastá-la. Neve Gentil ficou um pouco surpreso com a indiferença de Xifeng, mesmo com tanto dinheiro. No entanto, como Xifeng já havia dito isso, naturalmente, ela não seria cortês com ele. Ela agradeceu suavemente, dizendo: Obrigada. Porém, você não tem medo de que eu não devolva, fazendo com que você perca tudo? Você é a deusa da neve. Por que você tentaria enganar um jogador comum com uma quantia tão pequena de dinheiro? Xifeng disse com um sorriso. Comum? Você ousa se chamar de a comum? Até eu estou chocado com o mapa e a estratégia que você forneceu. Passamos apenas 1 hora para limpar o modo normal da Floresta Mortal, depois passamos para o modo difícil também. Infelizmente, o modo inferno é muito difícil. Não poderíamos limpá-lo, não importa o que acontecesse. Neve Gentil sorriu levemente, dizendo: Estou muito curiosa para saber como todos vocês conseguiram limpar o modo inferno.
Se você dissesse que foi devido à ajuda dos membros do seu grupo, eu não acreditaria em você. Para conquistar o modo inferno da Floresta Mortal, ela atacou com os membros de elite da Ouroboros de outras cidades. No entanto, eles não conseguiram passar pelo primeiro chefe de nível chefe, Willy, não importa o que fizessem. O dano de Willy era especialmente assustador. Mesmo um guerreiro do escudo totalmente equipado com equipamento bronze não poderia aguentá-lo. Neve Gentil realmente não conseguia entender como o grupo de Xifeng havia limpado o modo inferno. Apenas sorte. Disse Xifeng honestamente. Já que você não quer dizer, eu ainda tenho que lutar por um equipamento, então, não vou mais falar com você. Não se esqueça do nosso compromisso na masmorra. Neve Gentil não continuou insistindo a perguntar para Xifeng sobre como ele conseguiu limpar o modo inferno. Só o modo difícil sozinho deu a eles uma grande colheita. Briga por equipamento? É a armadura pesada de guarnição. Xifeng perguntou casualmente. Sim, como você sabia? Você também está lutando por esse equipamento? Neve Gentil assentiu com a cabeça enquanto dizia. Os atributos para essa armadura pesada de guarnição eram muito grandes. Se eles tivessem esse equipamento, não haveria muito problema quando entrassem na masmorra do Homem-Lobo nível 3. Xifeng sabia que tinha falado demais, mas permaneceu calmo ao responder. Sim, mas não pensei que haveria tantas pessoas competindo por isso. Já desisti disso agora. De fato. O preço já chegou a 23 moedas de prata, e somente uma guilda com financiamento forte poderá comprá-lo. Não falarei mais com você. Ainda preciso vender alguns itens. Neve Gentil desligou a ligação após terminar sua fala. Enquanto isso, Zhao Yueru, que estava sentada ao lado de Neve Gentil, fez beicinho com seus lábios delicados. Ela fez um estardalhaço, reclamando. Neve, por que você tem que deixar aquele bastardo se juntar ao nosso time, não importa o que aconteça? Aquele bastardo teve sorte, e suas habilidades são apenas medianas. Ele coincidentemente encontrou uma pequena masmorra como a Floresta Mortal que não mudou muito desde o lançamento oficial do jogo, e ele com muita sorte limpou o modo inferno da masmorra. Não faria sentido trazê-lo para a masmorra de equipe de 20 homens. Além disso, os níveis de habilidade dos membros de seu grupo são miseráveis demais para sequer olhar. Eles definitivamente se tornariam um fardo para o nosso progresso. Os membros elite de Ouroboros que estavam atrás de Neve Gentil também concordaram com as palavras de Zhao Yueru. Eles eram os elites de Ouroboros. Como um grupo de jogadores medianos poderia se comparar a eles? Eu sinto que o irmão mais velho Yefeng não é tão simples. Ele foi definitivamente humilde quando disse que limpou a masmorra devido à sorte. Suas habilidades são incríveis, então não seria desvantajoso convidá-lo para se juntar a nós. Xiao Yuier suavemente ofereceu sua opinião pessoal. Garotinha, o que você sabe sobre mentirosos? Você simplesmente não sabe o quão ruim esse bastardo é. Além disso, ele passou tanto tempo só para chegar ao nível 1. Suas habilidades são apenas mais ou menos. Eu poderia matá-lo instantaneamente com uma única explosão de chamas. Zhao Yueru lançou um olhar para Xiao Yuier, falando confiantemente. Tudo bem, parem de discutir. Eu também sinto que Yefeng não é tão simples. Caso contrário, como ele poderia limpar o modo inferno da Floresta Mortal com um grupo de novatos? Quando entrarmos na masmorra de equipe, veremos onde seus padrões estão. Se ele não for ruim, posso considerar recrutá-lo para o exército matador de deuses. Agora, no entanto, vamos primeiro dar um lance nesta armadura pesada de guarnição. Neve Gentil soltou uma tosse suave. Todos ficaram em silêncio abruptamente, atônitos. Eles nunca imaginaram que Neve Gentil teria tais considerações. Ela estava realmente planejando deixar Yefeng se juntar ao exército matador de deuses. Os membros do exército matador de deuses eram as elites entre as elites de Ouroboros. Cada membro tinha grande habilidade, e eles eram especialistas que foram selecionados entre dezenas de milhares de jogadores. Todos os recursos da guilda foram priorizados no exército matador de deuses. Além do líder e sublíder da guilda, os membros do exército matador de deuses tinham mais autoridade dentro da guilda. Muitos especialistas no mundo virtual lutaram incansavelmente para se juntar ao exército matador de deuses. No entanto, uma grande maioria dessas pessoas foi rejeitada. Por outro lado, Yefeng, que apareceu de repente diante deles, na verdade possuía uma chance muito grande de entrar no exército matador de deuses, e tal visão causou grande inveja neles. Quando Neve Gentil desligou a ligação, Xifeng soltou um suspiro de alívio. Felizmente, ele não foi descoberto. Se Neve Gentil descobrisse que Xifeng era o criador da armadura de guarnição, consequências terríveis poderiam ter ocorrido. Além disso, Xifeng não duvidava da possibilidade de Neve Gentil utilizar uma abordagem forçada. A deusa da neve não era um título vazio. Seus métodos de punho de ferro deixaram inúmeros especialistas sem palavras.
Caso contrário, ela não teria sido capaz de cuidar de tantos especialistas. Entretanto, Xifeng descobriu um assunto interessante nas palavras de Neve Gentil. As muitas guildas na cidade do Rio Branco já começaram a dar grande importância à armadura de guarnição. Isso significava que a reputação da armadura de guarnição já havia se espalhado. Atualmente, a popularidade da armadura pode ter atingido seu pico. Era uma grande chance para Xifeng vender em grandes quantidades, ganhando muito dinheiro. Depois que outro período tivesse passado, o valor da armadura não seria tão grande quanto era agora. Vamos primeiro dar uma olhada na missão épica, depois voltarei a fazer as armaduras de guarnição. Xifeng queria impacientemente voltar a fazer as armaduras agora que uma chance para ele ganhar muito dinheiro havia chegado. No entanto, a missão épica atualmente diante dele era muito mais importante. Se ele desistisse dela no meio do caminho, ele definitivamente se arrependeria pelo resto de sua vida. Esta missão épica desempenhou um grande papel em permitir que Extintor de Fantasia obtivesse uma conquista lendária. Claro, Xifeng não deixaria esse encontro casual passar. Depois de passar 20 minutos manobrando pelos caminhos estreitos da favela, Xifeng finalmente chegou à biblioteca. No caminho para cá, Xifeng descobriu a maravilha de ter um oficial divino caminhando ao seu lado nas favelas. Os NPCs que pretendiam roubá-lo recuaram de acordo depois de ver o traje de Charlin. Caso contrário, Xifeng precisaria passar mais de uma hora nessa viagem, lutando continuamente contra esses ratos de esgoto. Além disso, esses NPCs eram literalmente pobres. Xifeng não obteria nenhuma recompensa por matar esses NPCs, nem mesmo XP. A biblioteca da Cidade da Folha Vermelha tinha uma aparência murcha. O prédio tinha apenas 2 andares e não havia ninguém presente para administrá-lo, pois folhas mortas podiam ser vistas subindo pelas paredes. Ao entrar na biblioteca, poeira e sujeira cobriam todo o prédio. Os livros sobre a mesa de madeira há muito tempo haviam sido divididos por uma camada de poeira. A biblioteca parecia mais uma casa mal assombrada do que um lugar onde as pessoas viriam. Peço desculpas. Faz muito tempo que ninguém me visita, então não tenho arrumado o lugar. Apenas sente-se onde quiser. Charlin sorriu fracamente enquanto apontava para uma cadeira coberta de poeira, sem entender que sua ação era muito inapropriada. Reverenciado oficial divino, vim aqui porque desejo que este diário seja traduzido. Xifeng disse, indo direto ao ponto. Suas sobrancelhas franziram levemente quando ele olhou para a camada de poeira da espessura de um dedo cobrindo a cadeira. Ele realmente não queria sujar suas roupas. No entanto, Charlin continuou cuidando de seus próprios negócios enquanto procurava por algo na estante. Era como se ela não tivesse ouvido Xifeng falar. Xifeng estava acostumado a tais comportamentos há muito tempo, então ele escolheu permanecer em silêncio. Havia todos os tipos de NPCs no domínio de Deus. Isso era especialmente verdadeiro para NPCs importantes. Comportamentos únicos e bizarros eram considerados questões pequenas. Havia NPCs bem conhecidos que eram muito mais condenáveis. Esses NPCs fizeram com que muitas guildas de primeira classe amaldiçoassem suas mães. Depois de esperar por 10 minutos inteiros, Charlin finalmente saiu da pilha de estantes de livros. Em suas mãos, ela segurava um livro velho, grosso e esfarrapado. Eu sei por que você está aqui. No momento em que você pôs os pés nas favelas, eu pude sentir a energia maligna vindo do seu corpo. Charlin disse gravemente. Ela colocou o livro esfarrapado na mesa, fazendo com que toda a poeira do prédio subisse abruptamente. Deixe-me dar uma olhada no item. Xifeng naturalmente sabia que o diário desencadeou tal cenário. Ele tirou o diário esfarrapado de sua bolsa, passando-o cuidadosamente para Charlin. Charlin não estava com pressa para receber o diário. Em vez disso, ela cantou uma frase de palavras divinas. De repente, faixas de palavras divinas douradas envolveram o diário. Justo quando Xifeng estava pensando sobre as ações de Charlin, uma mudança repentina ocorreu no diário. Fumaça preta apareceu de repente em sua capa preta como breu, e um rosto de aparência sinistra apareceu. Parecia estar com dor extrema. Que o mal se vá. Lança divina. Charlin gritou, sua mão de jade desenhando palavras divinas no ar. Ao mesmo tempo, ela começou a cantar uma maldição divina de nível 3, sua voz ecoando por toda a biblioteca. Um hexagrama de cor dourada apareceu acima da biblioteca, cobrindo todo o edifício, e da formação mágica, 3 lanças de julgamento douradas saíram voando. As lanças perfuraram o diário, despedaçando o rosto sinistro. Eu não vou desistir. Nós nos encontraremos novamente. O rosto sinistro riu alto enquanto falava as palavras de gelar os ossos. Ambos os olhos estavam firmemente fixados em Xifeng como se as palavras que ele falava fossem destinadas a ele. Em um momento, a fumaça preta acima do diário se dispersou. Enquanto isso, a testa de Charlin estava coberta de suor. Sua pele estava mortalmente pálida, e ela parecia extremamente fraca no momento. O sistema soou. Você foi amaldiçoado por um grande demônio.
Todos os atributos reduzidos em 50%, experiência recebida ao matar monstros reduzida em 95%. Você foi observado por um grande demônio. O fantasma do grande demônio virá atrás de você em 30 dias. Se você for morto pelo fantasma, seu corpo será tomado pelo grande demônio. Droga. Torne-o mais implacável. Por que você não faz? Independentemente de quão autocontrolado ele tenha sido, Xifeng não pôde deixar de xingar quando viu esta notificação. Quando comparado aos padrões humanos, um grande demônio era o equivalente a uma classe de nível 4. Estava no mesmo nível de um imperador da espada. Embora fosse apenas um fantasma, ainda exigiria de Charlin, que tinha uma classe de nível 3, para lidar com isso. No entanto, em vez de mirar em Charlin, o grande demônio realmente foi atrás de um espectador e um personagem secundário como Xifeng. Com essa maldição por perto, como ele conseguiria subir de nível? Sem mencionar a redução de 50% nos atributos. Isso fez com que seus atributos caíssem para o nível de um jogador médio. Seria um problema se ele quisesse matar monstros de um nível mais alto. Ele também teve que enfrentar o fantasma do grande demônio. Senhorita Charlin, você está bem? Embora tenha sido amaldiçoado, Xifeng ainda falou educadamente. Charlin balançou a cabeça levemente, falando com um sorriso. Nada muito ruim. Eu nunca imaginei que você realmente traria um item tão aterrorizante. Você me enfraqueceu bastante. No entanto, o problema foi resolvido agora. Se você tivesse se arrastado por mais alguns dias, seu corpo poderia ter sido possuído pelo grande demônio, e seu corpo sofreria no inferno por toda a eternidade. Obrigado, senhora Charlin. Se não fosse por você, eu já estaria morto. Embora as palavras de Charlin pareçam tanto erradas, Xifeng ainda a agradeceu. Ele se alegrou pelo fato de ter vindo à biblioteca sem demora. Caso contrário, ele realmente estaria acabado. No entanto, o problema agora ainda não havia sido resolvido. Não há necessidade de agradecimentos. Este diário não é tão simples quanto parece. É uma chave. Nele está registrado o método para desbloquear a maldição em um portão. Seu trabalho agora é encontrar este portão, entrar por ele com este diário e encontrar a Bíblia da Escuridão que está guardada dentro. Posso destruir a Bíblia da Escuridão, desde que você recupere para mim. Uma vez destruído, o grande demônio não seria capaz de descer. Explicou Charlin. O sistema Soul. Missão épica: a escuridão desce e aceita. Encontre e destrua a Bíblia da Escuridão e impeça o grande demônio de descer. Recompensas desconhecidas. Embora Xifeng tenha informado sobre a extrema dificuldade de completar uma missão épica, ainda não havia necessidade de que fosse tão condenável. No mínimo, a missão deveria dizer a ele onde encontrar a Bíblia da Escuridão. Na vida anterior de Xifeng, Extintor de Fantasia havia completado esta missão no Império do Dragão Negro. No entanto, Xifeng não poderia simplesmente ir para o Império do Dragão Negro. Mesmo que ele estivesse lá, os portões de teletransporte não tinham sido ativados neste estágio do jogo, então ele teria que correr para lá. No entanto, mesmo se ele corresse até suas pernas quebrarem, ele ainda precisaria demorar vários meses antes que pudesse alcançar as fronteiras do Império do Dragão Negro. Xifeng entrou em profundo pensamento. Ele não entendeu como Extintor de Fantasia completou essa missão épica em sua vida anterior. Quem diabos saberia onde a Bíblia da Escuridão estava guardada? Além disso, em sua vida anterior, as informações que Xifeng coletou sobre esta missão eram muito incompletas, então as partes que ele poderia usar como referência eram extremamente limitadas. Atualmente, a maldição que Xifeng estava carregando até mesmo tornava o nivelamento um problema. Não importa o que, ele tinha que pensar em uma solução para esse problema. Caso contrário, os problemas que ele enfrentaria no futuro seriam ainda maiores. Estimada senhorita Charlin, agora estou amaldiçoado pelo demônio. Você tem algum método para resolver isso? Xifeng acalmou seu coração. Ele se virou para olhar para Charlin, que estava atualmente em um estado delicado, perguntando. Além disso, onde posso encontrar a Bíblia da Escuridão? Mesmo apenas uma pista é útil. Ao ouvir a série de perguntas de Xifeng, um sorriso brilhante apareceu no semblante puro de Charlin. Você certamente tem muitas perguntas, hein, seu pequeno bastardo? Não é como se eu não tivesse um método para resolver sua maldição. No entanto, você deve saber que, para obter algo, você tem que dar algo em troca. Só há uma maneira de dissipar a maldição, e é realizar um gotejamento da lua. O gotejamento da lua é uma cerimônia que pode dissipar toda a magia e maldições do mundo. No entanto, muitos materiais são necessários para realizar esta cerimônia. Eu fornecerei os materiais necessários, mas em troca, você tem que pagar 3 moedas de ouro como remuneração pelos meus serviços. Se você deseja obter uma pista para a Bíblia da Escuridão, você tem que pagar 10 moedas de ouro adicionais como uma taxa de informação. Xifeng sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto olhava para a expressão de Charlin, que ficava mais animada quanto mais ela explicava.
Era especialmente verdade para os olhos de Charlene. Mesmo que ela parecesse incomparavelmente pura agora, sua aparência ainda não era o suficiente para esconder o desejo ardente em seus olhos. No final, uma palavra ainda ditou tudo. Dinheiro. O sistema soou. Você deseja aceitar a missão para dissipar a maldição? Estimada senhorita Charlene, estou disposto a pagar as remunerações. O que mais ele poderia ter dito? No entanto, o preço pedido por Charlene de 3 moedas de ouro era muito alto. Não havia um único jogador na cidade do Rio Branco que pudesse pagar tal quantia agora. Já que você está disposto, então pague um depósito de uma moeda de ouro. Charlene estendeu sua mão delicada sem restrições. Vendo as ações de Charlene, Shifeng suspeitou que ela tinha algum tipo de técnica de raio-x. No entanto, ele tinha que pagar o dinheiro mais cedo ou mais tarde, então Shifeng relutantemente entregou uma moeda de ouro para Charlene. No momento em que Shifeng entregou o dinheiro, ele deixou de ser um magnata rico para se tornar um camponês pobre. Aqui, isto é para você. Você precisa preencher a energia dentro desta coisa primeiro. Ela o levará à floresta do luar para coletar 30 pedaços de pedra da lua. Tudo bem se você apenas os trouxer de volta para mim. Charlene pegou a brilhante moeda de ouro com a velocidade da luz, então tirou um orbe de cristal do tamanho de um punho e o passou para Shifeng. O sistema soou. Missão Agotejamento da Lua aceita. Você deve coletar 30 peças de pedra da lua e 2 moedas de ouros para Charlene. Após a conclusão, Charlene dissipará a maldição do grande demônio sobre você. Shifeng recebeu o orbe de cristal e deu uma olhada nele. Orbe mágico de teletransporte. Capaz de teletransportar o usuário para a Floresta do Luar imediatamente após a ativação. Condição de ativação: 200.000 de experiência precisavam ser armazenados. 200.000 pontos de experiência eram o suficiente para deixar o jogador médio subir do nível 0 para o nível 7 em um instante. Para Shifeng agora, tal quantia era pedir por sua vida. Atualmente, a experiência que ele obteve matando monstros seria reduzida em 95%. Ele não obteria absolutamente nenhuma experiência matando monstros do mesmo nível. Quanto aos elites, ele só conseguiria obter cerca de 10 de experiência por matar um que fosse um nível mais alto. Isso significava que ele teria que matar 20.000 elites que fossem um nível mais alto que eles para coletar 200.000 de experiência. Quanto tempo levaria para ele matar tantos? Além disso, não havia nem tantos monstros elite na cidade da Folha Vermelha. Realmente vale a pena ser chamado de missão épica? A dificuldade é realmente insana. Shifeng riu amargamente. Na vida anterior de Shifeng, extintor de fantasia tinha o apoio da guilda de primeira classe, Santuário de Fantasia. Então, ele conseguiu completar a missão depois de muita dificuldade. No entanto, Shifeng não tinha o apoio de uma guilda de primeira classe. Seria extremamente difícil se ele quisesse completar a missão. No entanto, contanto que Shifeng a completasse, as recompensas facilmente ofuscariam os problemas. As recompensas para esta missão épica resultaram na fama de extintor de fantasia. Embora Shifeng não tivesse uma guilda de primeira classe apoiando, ele era uma pessoa reencarnada. Ele ainda tinha uma grande vantagem sobre os outros jogadores. No mínimo, ele não perderia para as guildas de primeira classe em relação a ganhar dinheiro. Parece que só posso retornar e forjar armaduras de guarnição por enquanto. Shifeng guardou o orbe de cristal e saiu da biblioteca. Ele planejou primeiro ganhar moedas de ouro suficientes antes de pensar em uma maneira de armazenar 200.000 de experiência. O céu lá fora já estava claro quando Shifeng retornou à área de comércio. Muitos jogadores já tinham saído para matar monstros e subir de nível, esvaziando as ruas um pouco. Shifeng foi imediatamente ao banco para recuperar os materiais de forja e a pedra filosofal. Justo quando Shifeng estava indo para a associação de forjamento, uma notificação veio do sistema. A armadura pesda de guarnição que você colocou em leilão foi vendida. Após deduzir as taxas de processamento, um total de 31 moedas de prata e 53 moedas de cobre foram adicionados ao seu espaço de bolsa. Vale tanto assim? Shifeng ficou chocado. A armadura pesada de guarnição nível 3 era apenas uma peça de equipamento que tinha atributos semelhantes a um equipamento de ferro misterioso. No máximo, valia 20 moedas de prata. Agora, no entanto, tinha sido vendida por mais de 30 moedas de prata. Alguém poderia imaginar o quão frenéticas essas guildas estavam em relação à armadura pesada de guarnição. O entusiasmo de Shifeng aumentou ainda mais com a chegada dessa informação. Ele não pôde deixar de desejar poder forjar imediatamente 100 peças de armadura de guarnição, vendê-las e lucrar muito. Portanto, Shifeng ativou o caminhar sobre o vento enquanto corria em direção à associação de forjamento. Sem hesitar, Shifeng reservou uma sala de forjamento intermediário por 20 horas. Se ele não colhesse o dinheiro dessas guildas agora mesmo, ele não estaria fazendo justiça à sua própria reencarnação. Dentro da sala de forja, Shifeng refinou todas as pedras que coletou, dando tudo de si enquanto forjava as armaduras de guarnição. Quando a primeira armadura de guarnição foi forjada com sucesso,
O sistema soou. A armadura de guarnição foi forjada com sucesso. Proficiência em forjamento aumentada em 2 pontos. Obteve 800 pontos de experiência. Você deseja armazenar a experiência obtida no orbe mágico de teletransporte? De repente, Xifeng interrompeu o trabalho que estava fazendo. Ele chamou a interface do sistema, dando uma olhada cuidadosa. Eu obtive 800 pontos de experiência forjando? Xifeng colocou uma mão no queixo, ponderando. De repente, ele disse com um sorriso. Como eu poderia esquecer disso? A maldição é direcionada apenas à experiência obtida ao matar monstros. Ela não tem efeito sobre a experiência que é recompensada. Embora muito tempo fosse necessário para forjar uma peça de equipamento, era uma história diferente se a taxa de sucesso fosse muito alta. A velocidade de nivelamento de Xifeng seria muito mais rápida do que a do jogador médio, mesmo com o estado de redução de experiência de 95% em que ele estava atualmente. Com um método tão oportuno em mãos, a dificuldade da missão épica foi bastante reduzida. Além disso, Xifeng tinha o livro da forja. Ele poderia aumentar a taxa de sucesso de forjar armadura de guarnição em até 60%. Com ele, a velocidade de nivelamento de Xifeng superaria em muito até mesmo os jogadores especialistas. Não demoraria muito para que ele terminasse de coletar os 200.000 pontos de experiência. Dessa forma, Xifeng poderia ganhar não apenas dinheiro, mas também experiência. Era matar 2 coelhos com uma cajadada só. Era absolutamente ótimo. Extintor de fantasia provavelmente não imaginava que houvesse um método tão rápido para dissipar a maldição. Pensando até esse ponto, Xifeng imediatamente ajustou o sistema para distribuir 100% da experiência que ele obteve para ser armazenada no orbe mágico de teletransporte. Então, ele pegou um minério e começou a forjar equipamentos alegremente. Por causa de seu humor melhorado, as mãos de Xifeng se tornaram muito mais ágeis. O martelo de 100 refinamentos em suas mãos era como um instrumento musical, batendo ritmicamente uma melodia comovente. Quando Xifeng recuperou o senso de si mesmo, ele ficou subitamente perplexo com a armadura de guarnição diante dele. A atual armadura de guarnição diante de Xifeng era muito diferente das anteriores. Seu projeto mudou muito, e até mesmo a cor havia se tornado um ouro pálido. Esta não era absolutamente a armadura de guarnição. Droga! Xifeng entendeu que havia falhado. Antes, ele foi muito absorvido em sua própria motivação enquanto forjava o equipamento. Ele bateu o martelo da maneira que queria, dando à armadura de guarnição uma aparência completamente diferente. Ele até se sentiu bem com isso. Ainda assim, a aparência desta nova armadura de placa parecia extremamente legal. Definitivamente ficaria majestoso quando usado. Em seguida, Xifeng decidiu identificar as informações do equipamento. O sistema levou 10 segundos inteiros antes de dar uma conclusão dessa vez. Sem nome, armadura de placa de nível bronze. Nível 3. Requisito de equipamento, força 12. Defesa mais 23. Força mais 3, resistência mais 3. PV mais 120. Durabilidade 35 de 35. Habilidade adicional. Poder de cura. Os efeitos de cura recebidos são aumentados em 10%. Restrito a guerreiros de escudo e cavaleiros guardiões. O sistema soou. Equipamento sem nome foi forjado com sucesso. A proficiência em forjamento aumentou em 3 pontos. Obtenha 1.100 pontos de experiência. Parabéns! Você é o primeiro jogador a forjar uma peça nova de equipamento de bronze no domínio de Deus. Obtenha 3.000 pontos de experiência recompensando o martelo rúnico, classificação ferro misterioso, que aumenta a taxa de sucesso de forja em 5%. Por favor, dê um nome ao equipamento que você criou. Você também pode deixar uma marca pessoal neste equipamento. Xifeng ficou um pouco chocado ao ver essas notificações. Ele havia remodelado involuntariamente a armadura da guarnição, e com sucesso. Ele até criou uma peça inteiramente nova de equipamento bronze. Sua sorte foi realmente boa. Os atributos deste equipamento já haviam atingido o nível de um equipamento ferro misterioso médio. Se apenas os materiais usados não fossem tão pobres, definitivamente teria se tornado um equipamento de ferro misterioso. No domínio de Deus, os jogadores eram capazes de criar equipamentos. No entanto, essa era uma tarefa extremamente difícil de realizar. O jogador não só tinha que ter um conhecimento profundo de forjar, mas também tinha que ter um entendimento profundo de todos os materiais disponíveis. Depois de passar por centenas de testes, só então um equipamento completamente novo e de boa qualidade pôde ser criado. Normalmente, jogadores que queriam criar novos equipamentos só começariam a fazê-lo depois de terem se tornado um forjador avançado. Afinal, para se tornar um mestre de forja, um jogador não só precisava de proficiência suficiente, como também precisava criar 3 peças inteiramente novas de equipamento de ferro misterioso, e também uma peça inteiramente nova de equipamento de prata secreto.
Somente depois que todas essas condições fossem alcançadas, um jogador poderia se tornar um mestre de forja. Devido a essa condição, os jogadores que se tornaram mestres forjadores eram extremamente raros. Enquanto isso, Shifeng criou involuntariamente uma peça inteiramente nova de equipamento de bronze. Claro, o efeito do livro da forja teve um grande papel em contribuir para esse sucesso. Já que a cor se tornou um ouro pálido e está emitindo um brilho opaco, vamos chamá-lo de peitoral cintilante. Shifeng imediatamente confirmou o novo nome do equipamento. Depois disso, ele deixou uma marca de uma chama negra em um canto do equipamento. Essa marca era o equivalente ao nome do ferreiro. No futuro, quando outros vissem esse símbolo, eles saberiam que esse equipamento foi criado pelo mestre fulano de tal. Ao mesmo tempo, o símbolo também servia para evitar que outros ferreiros copiassem o criador original do equipamento. Num piscar de olhos, as informações do equipamento também sofreram alterações. Peitoral cintilante, armadura de placa de nível bronze. Nível 3. Requisito de equipamento, força 12. Defesa mais 23. Força mais 3, resistência mais 3. PV mais 120. Durabilidade 35 de 35. Habilidade adicional. Poder de cura. Os efeitos de cura recebidos são aumentados em 10%. Restrito a guerreiros de escudo e cavaleiros guardiões. No peito direito do peitoral cintilante, a marca de uma chama negra apareceu. A chama constantemente aparecia e desaparecia, enriquecendo ainda mais a estética do peitoral cintilante. O sistema soou. A marca Chama Negra foi registrada com sucesso. Esta marca foi vinculada à sua conta de jogo, e ninguém mais pode usá-la. Nomeação bem-sucedida. O projeto de forjamento para o peitoral cintilante foi gerado automaticamente. O jogador agora pode desenhar voluntariamente o projeto de forjamento para o peitoral cintilante, permitindo que outros aprendam o projeto de forjamento. De repente, uma janela adicional apareceu no painel de estilo de vida de Shifeng. Era chamada de criação de projeto de forja, e permitia que os jogadores criassem seus próprios projetos de forja. Shifeng sentiu um êxtase sem fim quando viu esta nova janela. Esse era o benefício de criar algo original. Enquanto Shifeng tivesse uma caneta e papel de desenho, ele poderia fabricar quantos projetos de forjamento do peitoral cintilante que quisesse. Esse era o tratamento que só estava disponível para criações originais. Os projetos de forjamento eram muito mais valiosos do que o próprio equipamento. Na vida anterior de Shifeng, inúmeros mestres forjadores pesquisavam constantemente vários materiais e usavam todos os tipos de métodos para desenvolver novos equipamentos. Além de tentar se tornar um grande mestre forjador, seu principal objetivo era obter um projeto de forjamento original. Esse item era a razão pela qual alguns mestres forjadores eram extremamente ricos. O processo de fabricação de um projeto de forjamento era muito simples, e eles podiam facilmente fazer dezenas a centenas deles a qualquer momento que quisessem. Caso contrário, quanto dinheiro eles poderiam ganhar, mesmo se esgotassem forjando equipamentos todos os dias? Com o projeto de forja do peitoral cintilante, ganhar 10 moedas de ouro era uma questão pequena. Naquela época, era até possível para Shifeng ganhar até 30 ou 40 moedas de ouro. Afinal, havia muitos jogadores na cidade do Rio Branco e não faltavam guildas também. Depois disso, Shifeng continuou a forjar os peitoral cintilantes, não mais forjando armadura de guarnição. Ambas exigiam os mesmos materiais para serem feitas, no entanto, o peitoral cintilante tinha uma aparência mais legal e até vinha com uma habilidade adicional. Havia outro benefício para uma criação original. Ao forjar sua própria criação, a taxa de sucesso para ela era aumentada em 10%, e o equipamento também teria uma chance maior de vir com uma habilidade adicional. Enquanto a fama do peitoral cintilante se espalhasse, Shifeng não teria problemas em vender seu projeto de forjamento. O tempo passou, pouco a pouco. Shifeng estava completamente inconsciente do que estava ao seu redor enquanto forjava equipamentos. Seu coração estava cheio de pensamentos sobre dinheiro. 1 moeda de ouro. 2 moedas de ouro. 3 moedas de ouro. Pedaço após pedaço de equipamento dourado brilhante empilhado em toda a sala de forja. Quando 10 horas se passaram desde que Shifeng alugou a sala de forja, uma notificação alta veio do sistema. Só então Shifeng percebeu de repente que 10 horas já tinham se passado. Seus ganhos foram ainda mais chocantes, no entanto. Ele fez com sucesso um total de 142 peças de equipamento, e os materiais que ele havia comprado estavam quase esgotados. Entre os atributos do equipamento, havia alguns que eram bons e alguns que eram ruins. A diferença entre eles eram os efeitos de cura. Os ruins tinham 5%, enquanto os bons tinham 12%. Havia um total de 76 peças que tinham seus efeitos de cura abaixo de 7%, 48 peças que tinham seus efeitos de cura entre 7% e 9% e 18 peças que estavam entre 10% e 12%. Essas peças de equipamento preenchiam mais da metade do espaço da bolsa de Shifeng.
Ao mesmo tempo, a proficiência de Xifeng também teve um grande aumento, chegando a 514 pontos. Xifeng estava agora na metade do caminho para se tornar um aprendiz de forjamento intermediário. Xifeng pegou o orbe de teletransporte para dar uma olhada. A experiência que ele tinha armazenado no momento era próxima de 150.000. Enquanto Xifeng continuasse se esforçando por mais algumas horas, ele seria capaz de armazenar os 200.000 e ir imediatamente para a Floresta do Luar. A velocidade com que Xifeng ganhava experiência era pelo menos 2 a 3 vezes mais rápida do que a dos líderes de guildas de primeira linha. Depois de deixar a associação de forjamento, Xifeng correu para a casa de leilões. Atualmente, a maioria dos jogadores médios já deveria ter subido para o nível 3, enquanto muitos jogadores veteranos deveriam ter subido para o nível 4. Apenas jogadores especialistas estariam se aproximando do nível 5. Afinal, era necessária muita experiência para subir do nível 4 para o nível 5. A quantidade necessária era pelo menos 3 a 4 vezes a quantidade necessária para subir do nível 3 para o nível 4. Agora era o momento perfeito para Xifeng vender o equipamento bronze nível 3. As várias guildas também deveriam ter acumulado uma grande quantidade de riqueza depois de mais de 10 horas, então era uma boa chance para Xifeng fazer uma grande captura. Se outro período de tempo passasse, os preços dos equipamentos provavelmente seriam muito reduzidos. Após chegar à casa de leilões, Xifeng notou que o número de jogadores de logística presentes havia reduzido significativamente. Parecia que eles não estavam mais tão entusiasmados com a armadura de guarnição quanto antes. Irmão, por que de repente há tão poucas pessoas na casa de leilões? Xifeng caminhou atrás de um jogador de logística, perguntando. O alto e de óculos jogador de logística ficou levemente surpreso, explicando. Você estava matando monstros fora da cidade esse tempo todo? Você nem sabe sobre um assunto tão grande. Acabei de voltar depois de ganhar algum dinheiro matando monstros e vendendo materiais. Aquela armadura de guarnição não era super popular? Eu também queria comprar uma peça. Xifeng assentiu. Não é de se espantar que você não saiba sobre isso. 3 horas atrás, um jogador chamado Martelo de Negociação vendeu um monte de equipamentos de armadura de placa de bronze nível 3. Embora os atributos nele fossem um pouco mais fracos do que a armadura de guarnição, seu preço era extremamente baixo, custando apenas 4 moedas de prata. Além disso, esse jogador até anunciou que haveria descontos se você o contatasse e pedisse em grandes quantidades. Naturalmente, as várias guildas o contataram e pediram. Esse equipamento agora é extremamente popular, então quem permaneceria aqui prestaria atenção na armadura de guarnição? Martelo de negociação. Xifeng quis confirmar mais uma vez. Correto. Ele até postou um tópico nos fóruns criticando o ferreiro de coração negro que fez a armadura de guarnição. Atualmente, o tópico já recebeu mais de 7 milhões de cliques. Com isso, esse cara rapidamente se tornou uma pessoa famosa em Cidade do Rio Branco. Ouvi dizer que muitas grandes guildas já enviaram um ramo de oliveira para ele, tentando recrutá-lo com um preço alto. O jogador de logística tinha um rosto cheio de inveja enquanto conversava. Ele não poderia deixar de desejar que pudesse se transformar em martelo de negociação. Dessa forma, ele seria capaz de viver uma vida cheia de belezas e riquezas. Xifeng apenas sorriu para o jogador enquanto se virava para caminhar em direção a um assento vazio. Ele se sentou e chamou o fórum oficial do jogo. Ele queria dar uma boa olhada nesse martelo de negociação que quase roubou seu negócio. Na vida anterior de Xifeng, o martelo de negociação não se revelou tão rapidamente assim. Antes de Shadow observar, ele estava jogando o domínio de Deus com colegas da escola. Com o apoio desses colegas, além de alguns encontros casuais que lhe permitiram se tornar um aprendiz de forja intermediário, ele conseguiu se familiarizar com os escalões superiores de Shadow. Naquela época, havia muito poucos aprendizes de forja intermediário. O equipamento de bronze que foi forjado na época também era muito popular. Vendo tal situação, Shadow também queria uma parte dos lucros. Então, eles pagaram um preço alto para contratar a martelo de negociação. Junto com o suporte contínuo da Shadow, Martelo de Negociação cresceu e se tornou uma figura chocante, tornando-se um forjador relativamente famoso e rendendo muito dinheiro a Shadow. Depois disso, Martelo de Negociação também obteve o forjando talentos além do grande apoio de Shadow, permitindo que ele se tornasse um mestre forjador. Durante aqueles tempos, ele não tinha o menor respeito por Xifeng, que era o líder de Shadow naquela época. No final, com o forte apoio de Martelo de Negociação, juntamente com vários mestres forjadores e mestres de poções, o grupo financeiro Lanhua concordou de bom grado com a aquisição de Shadow pelo dominador mundial. Caso contrário, o grupo financeiro Lanhua não teria concordado com a decisão sem hesitação e demitido Xifeng ao mesmo tempo. Xifeng abriu os fóruns do Reino Estrela-Lua, seu coração lamentando sobre como o destino estava brincando com ele. Nesta vida, quando a armadura de guarnição estava começando a vender como água, Martelo de Negociação apareceu para interromper seu caminho para a riqueza.
Xifeng não poderia deixar de presumir que ele e o martelo de negociação eram rivais na vida. Xifeng roubou o talento de forja de martelo de negociação, enquanto o martelo de negociação se virou para interromper seu caminho para a riqueza. Navegando pelos fóruns, Xifeng rapidamente descobriu um tópico marcado em vermelho, posicionado no topo do fórum. Defender a justiça começa conosco. Não podemos deixar esse ferreiro de coração negro fazer o que bem entender. Eu sou um ferreiro com um coração bondoso. Essas palavras grandes e vermelhas brilhantes fizeram com que Xifeng franzisse as sobrancelhas. Que tipo de problema ele está tentando causar aqui? O número de cliques ultrapassou 10 milhões. Por curiosidade, Xifeng abriu o tópico. Xifeng olhou para a condenação eloquentemente escrita que tinha mais de 10 mil palavras. O artigo havia mencionado justificadamente que o custo de fazer uma peça de equipamento de bronze não ultrapassava nem uma moeda de prata. No entanto, o perverso Xifeng vendeu seu equipamento por até 30 moedas de prata. Ele estava roubando outros jogadores. Portanto, Martelo de Negociação queria se opor a Xifeng. Ele estava até disposto a vender equipamento de bronze nível 3 sem limite. Só que, devido às taxas de falha, ele não teve escolha a não ser vendê-los a 4 moedas de prata a cada para recuperar seu custo de fabricação. Este artigo recebeu o apoio de muitos jogadores. Todos eles declararam que não comprariam mais armadura de guarnição e que apoiariam as ações de gentileza de Martelo de Negociação. Xifeng ficou sem palavras depois de ler o artigo inteiro. O artigo inteiro estava apenas tentando manchar sua reputação enquanto exaltava a própria personalidade da Martelo de Negociação. Ao mesmo tempo, queria declarar que ele também poderia forjar equipamentos de bronze. Ele estava claramente tentando usar Xifeng como um trampolim para elevar seu próprio valor e fama. Ele queria deixar que as muitas guildas grandes estendessem um ramo de oliveira para ele, em troca, elevassem seu próprio valor. No entanto, Xifeng teve que admitir que a Martelo de Negociação teve sucesso. Não apenas sua fama aumentou de repente, mas muitas guildas de segunda categoria também lhe enviaram um convite. Havia até algumas guildas de primeira categoria que estavam dispostas a discutir questões de cooperação com o Martelo de Negociação. Droga, ele não só quebrou meu caminho para a riqueza, como ainda quer me usar como um trampolim. Xifeng não conseguia mais segurar a raiva de suas duas vidas. Ele queria dar uma lição adequada a Martelo de Negociação. Ele se achava incrível por vender equipamentos bronze nível 3 sem limites. Xifeng não queria ter nenhuma relação com o Martelo de Negociação se não tentasse usar Xifeng como um trampolim. No entanto, agora que ele havia provocado Xifeng, ele deveria estar pronto para pagar o preço apropriado. Xifeng achou hilário quando olhou para as declarações e números fornecidos por Martelo de Negociação. Os aprendizes de forjamento básico tinham apenas 5% de taxa de sucesso ao forjar uma peça de equipamento de bronze nível 3. No entanto, olhando para os números fornecidos por ele, pode-se ver que ele não possuía apenas um projeto de forjamento para uma peça de equipamento de bronze. Ele também deve ter obtido um item que aumentou a taxa de sucesso para forjamento. Além de usar a sala de forjamento intermediária, sua taxa de sucesso deve ser em torno de 20%. Foi por isso que ele ousou falar bobagens e trouxe várias peças de equipamento para leilão para provar suas palavras. No entanto, de acordo com as estimativas de Xifeng, para aumentar sua reputação, ele estava tendo um prejuízo de uma moeda de prata para cada peça de equipamento de bronze que ele vendia. Embora Xifeng não soubesse quanto financiamento a Martelo de Negociação tinha, ele ainda estava 10 anos adiantado para competir com Xifeng. Está vendendo por 4 moedas de prata, não é? Xifeng venderia seu equipamento por 4 moedas de prata também. Ele tinha a pedra filosofal e o livro de forja, então seu custo inicial era um pouco mais de 10 moedas de cobre. Incluindo sua taxa de sucesso assustadora, Xifeng estava ansioso para ver quem daria a última risada. Sem segurar nada, Xifeng imediatamente postou um tópico no fórum anonimamente. O artigo era intitulado Surpreendentemente Alta Qualidade de Armadura de Placas na Casa de Leilões. Depois, ele chamou a interface da Casa de Leilões, colocando 20 peças do pior peitoral cintilante em leilão. O poder de cura no peitoral cintilante teve um efeito notável em tanques quando dentro de uma masmorra. Era ainda melhor quando comparado à armadura de guarnição. Quando comparado ao peitoral selvagem de Martelo de Negociação, era mais de 2 vezes melhor. Os jogadores naturalmente saberiam qual equipamento escolher quando vissem o peitoral cintilante. Martelo de Negociação, você não queria ser famoso? Vou deixar você se tornar super famoso. Vou te transformar em uma celebridade. Xifeng revelou um sorriso frio enquanto fechava a interface. Ele se virou e saiu da casa de leilões, montando uma barraca do lado de fora para comprar pedras e pedras rígidas. 2 minutos depois de Xifeng postar seu tópico, alguns jogadores notaram a postagem de Xifeng. Jogadores medianos ainda estavam muito atentos a equipamentos de alta qualidade. Atualmente, o jogador mediano nem sequer possuía uma peça de equipamento de bronze, muito menos equipamentos de alta qualidade. Então, naturalmente, eles queriam dar uma olhada.
No momento em que esses jogadores chegaram à casa de leilões, eles ficaram estupefatos com o que viram. Os atributos no peitoral cintilante eram bons demais, especialmente o poder de cura. Era definitivamente a habilidade mais amada para um tanque quando dentro de uma masmorra. Depois de terminarem de analisar os atributos, os jogadores decidiram tentar usá-lo. Eles olharam para sua própria aparência ao usar o peitoral cintilante. Um molde aerodinâmico, figura arrojada e até mesmo um brilho fraco saindo de seus corpos. Havia também uma chama negra bruxuleante em seu peito esquerdo. Eles são absolutamente incríveis. Era como se eles tornassem os heróis das lendas enquanto usavam o peitoral cintilante, valentes e poderosos. Então, eles olharam para o preço de venda. Na verdade, ele só precisava de 4 moedas de prata. Esses jogadores não ousaram acreditar no que viam. Esse equipamento de ponta foi vendido por apenas 4 moedas de prata. Se não o comprassem, estariam fazendo um desserviço às suas próprias vidas. Mesmo que você não tenha muito dinheiro consigo, estava arriscando a sacrificar tudo o que tinha para comprar o peitoral cintilante. Em apenas 15 minutos, a postagem de Xifeng se tornou o tópico do fórum. Houve até jogadores que postaram as informações e a aparência do peitoral cintilante, o equipamento imediatamente despertando a atenção de todos. Guerreiros de escudo e cavaleiros guardião não poderiam deixar de desejar que pudessem obter esse equipamento de ponta naquele instante. No entanto, quando eles quiseram ir à casa de leilões e comprá-lo, restavam apenas 4 peças do equipamento. Além disso, cada uma dessas peças teve seus preços aumentados em mais de 6 moedas de prata. Um tanque de um grupo de elite escolheu relutantemente pedir dinheiro emprestado de todos os lugares. No final, ele ganhou com sucesso uma peça por 7 moedas de prata. Quando o peitoral cintilante chegou em suas mãos, ele não se importou mais com o dinheiro que devia. Com tais atributos e aparência arrojada, ele não teria problemas para ganhar dinheiro no futuro. Pensando até aqui, o sorriso deste guerreiro de escudo se expandiu bastante. Fim dos capítulos do 53 ao 57. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!